Olá, boa tarde. A partir de agora você confere, acompanha com a gente mais uma edição do Painel Regional. A gente sempre ao vivo de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde, com personalidades aqui da região e do Brasil, passando pelas bancadas do programa, junto com você, debatendo, discutindo, aprofundando, como você já está acostumado, os temas e os assuntos importantes aqui da nossa região metropolitana e, claro, debatendo também os assuntos da pauta nacional. Lembrando que você tem sempre à sua disposição o telefone aqui do Painel Regional, 3014-5281, 3014-5281. Você participa com a sua pergunta, com a sua opinião ou com o seu comentário a respeito dos assuntos importantes que a gente coloca em debate, que a gente coloca em discussão. Pelas redes sociais, também sempre à sua disposição, facebook.com/Painel Regional TV, facebook.com/Painel Regional TV. Lembrando que a gente está em tempo real, pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, basta clicar lá no ícone Painel Regional e acompanhar online o nosso Painel Regional diariamente. Programa encerrado, vai para o YouTube, você rever, como preferir, os melhores trechos ou o programa por inteiro, você fica aí absolutamente à vontade. Já vou anunciando aqui ao meu lado esquerdo, as participações importantes e com muito prazer recebendo Caio França, deputado estadual eleito pelo PSB, Aí está o deputado eleito, ao lado do Caio, nosso Manuel Rogério, advogado, comentarista habitual aqui do Painel Regional, mais uma vez conosco. E aqui ao meu lado direito, cientista político, comentarista também habitual aqui do programa, nosso Fernando Wagner Chagas. Lembrando que a gente no começo do programa sempre aproveita para destacar e para distribuir aqui os jornais que fazem parceria com o Painel Regional, na abertura, destacando aqui a manchete que está na capa do DL, o Diário do Litoral, que circula aqui pela cidade e pela região nesta edição. Estou nessa câmera aqui, Deixa eu tentar centralizar aqui. Quadrilha invade a agência bancária e leva R$125 mil. Homens renderam funcionários da agência no Boqueirão na manhã de ontem, na cidade de Praia Grande. Segundo as vítimas, bando conhecia a rotina da agência. Isso já ficou trivial, lamentavelmente. Eu passo aqui ao deputado um exemplar que me ajuda lá a entregar também ao Manuel Rogério. Fernando Chagas recebe aqui também a sua edição do DL, o Jornal Diário do Litoral. E a gente aproveita para destacar também do mesmo grupo de comunicação do DL, o Gazeta de São Paulo, que circula também aqui pela região metropolitana. Destacar aqui a manchete que está na capa do Gazeta desta quinta-feira. Segundo volume morto será usado na próxima semana. Nome feio, Pesado essa coisa do volume morto, mas informação do secretário Mauro Arce durante depoimento na CPI da Sabesp. Aí a informação por parte do Gazeta de São Paulo. Caio França recebe, por favor, aqui e encaminha também o Manuel Rogério e o nosso Chagas também recebe mais uma edição aqui do jornal Gazeta de São Paulo. E eu aproveito para cumprimentar o deputado. Pegou errado aí? Trocou aqui. Ficou o Gazeta e foi o DL. Tá bom, já consertamos aqui. Aproveito para cumprimentar o deputado estadual eleito Caio França, que participa com a gente aqui. Um prazer recebê-lo nesta edição do painel. Tudo bem, deputado? Prazer revê-lo. Tudo ótimo, Boturão, Chagas, Rogério, ao público que nos assiste. Um prazer estar aqui com vocês novamente para poder esclarecer e tirar algumas dúvidas aí. O mandato só a partir de março, mas eu acho que a gente tem que se planejar e se programar, para iniciar já com a corda toda. É verdade. Só 15 de março de 2015 a posse dos novos deputados estaduais para a legislatura até 2018, Não, vai até março de 19, É diferente o calendário da Assembleia com o calendário do resto do país, a gente pode explicar isso na sequência aí com calma, Manuel Rogério, tudo bem, Rogério? Prazer revê-lo mais uma vez aqui. Prazer é meu, Boturão, boa tarde aos telespectadores, boa tarde ao deputado, já posso chamar de deputado, porque a gente sente, assim foi otorgado através das eleições, ao Fernando Chagas e a Ione. Muito bem, Fernando Chagas, nosso comentarista político, cientista político, participando com a gente mais uma vez. Tudo bem, Chagas? Tudo bem, boa tarde a todos, em especial aos nossos telespectadores. E antenado aí com as redes sociais, com nossas linhas telefônicas, os telespectadores que acompanham o painel regional e, claro, também com as matérias que serão veiculadas durante o programa. Ione Furukawa, companheira jornalista, mais uma vez com a gente. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, Rogério, deputado Chagas. Uma boa tarde especial para você de casa que nos acompanha. Hoje, além do Facebook, dos telefones, que você pode interagir mandando dúvidas, perguntas, sugestões e opiniões também, nós teremos 3 entrevistas realizadas pelo nosso repórter cidadão ontem na Câmara Municipal de Santos.
Muito bem, na sequência do programa você vai acompanhar tudo isso como um debate interessante aqui com a presença do deputado Caio França. Eu só queria destacar que, mais uma vez, a gente tem ainda 6 convitinhos, tá, da noite da pizza em prol do Santuário Santo Antônio do Valongo. Já foram, nós não estamos sorteando, né? Você sabe, quem ligar para cá primeiro e disser quero o convite da pizza, através do telefone ou do nosso endereço nas redes sociais, vai levar. O convite é uma noite da pizza beneficente ao Santuário Santo Antônio do Valongo, lá na área central da cidade, no bairro do Valongo. Vai ser lá na Atmas, na rua São Paulo 47, Vila Matias, aqui na cidade de Santos, no dia 20, próximo dia 20, a partir das 8 horas da noite. Portanto, se você quiser uma pizza, tá certo? Pizza sempre é bom, sempre é gostoso. Ligue para cá ou pelas redes sociais, a Ione vai estar aí atenta, não é, aos telefonemas, como sempre, e as participações pelo nosso Facebook. É só dizer ou colocar na mensagem, quero a pizza. O primeiro que ela captar aí vai levar este terceiro convite. São 8, não é? Já foram 2, temos o terceiro, vão sobrar mais 5 convites ao longo das participações que a gente vai fazer amanhã e depois na semana que vem. Muito bem, deputado Caio França, então eleito para a Assembleia Legislativa do Estado. Expectativas aí são 3 deputados estaduais, né, apenas que vão compor a Assembleia Legislativa do Estado a partir do ano que vem. A cidade de Santos não tem representante, não terá representante na Assembleia Legislativa, uma coisa curiosa, não é, que não acontece, acho que desde que Cabral chegou aqui ao Brasil, né, e pela primeira vez acontece essa situação. Não há problema nenhum em dizer isso, porque o deputado eleito Paulo Corrêa, que esteve aqui conosco, né, deixou claro que teve 4 mil votos em Santos, mas teve mais em São Vicente, né, que tem uma relação muito próxima com o prefeito e que tem uma dívida maior com São Vicente que propriamente com Santos. É uma coisa absolutamente natural, faz parte do jogo, né? Então, eu ouso dizer, lamentavelmente, Santos não terá uma representação, o que eu acho que aumenta a responsabilidade. Não, deputado? Não, eu estou muito grato aqui, a Baixada toda, e sem dúvida Santos fará parte do meu mandato, uma cidade super importante, sem dúvida a principal cidade da Baixada, que eu quero dedicar bastante o mandato. A gente tem aqui questões super importantes, né, Boturão? O Porto, o maior porto da América Latina está aqui, enfim, 40% de toda a receita, de todos, né, os produtos que a gente manda para o exterior saem daqui. Então, sem dúvida, a gente precisa também se dedicar bastante a Santos. Não só eu, acredito que, né, os outros deputados também assim farão, obviamente sem deixar de esquecer das nossas raízes. Eu tenho também a minha vida política iniciada na cidade de São Vicente. Fui vereador na cidade, depois disputei uma eleição a prefeito e tive também uma excelente votação na cidade. Mas eu acho que a questão da votação, ela é importante, mas também não pode ser o único argumento para você se dedicar, né, a uma cidade. Eu acho que a região inteira, de maneira metropolitana, precisa ser atendida. Eu acho que, claro, tem muita desigualdade, né, na região, cidades menos desenvolvidas, mais desenvolvidas, mas acho que a dedicação tem que ser por completo aí. Tem muita gente que precisa, as prefeituras com muitas dificuldades, então nós vamos estar trabalhando com relação a isso. Deputado, nesse sentido, o senhor tocou no Porto de Santos. Eu não vejo nem o Porto de Santos regional, eu vejo o Porto de Santos do país. E o senhor falou 40% das mercadorias e produtos exportados passam por Santos. 85% desse movimento por transporte de carga. E nós temos um problema de infraestrutura. Sim. Como o Estado e a União e até a Assembleia Legislativa podem colaborar para resolver esse problema de infraestrutura e mobilidade urbana, não só em Santos. São Vicente, inclusive, é muito prejudicada, que São Vicente é um divisor de águas. E ali. Vale lembrar, no caso de São Vicente, além de ser prejudicada, Chagas, acaba assim recebendo muito pouco. Né? Não tem o ISS que a Prefeitura de Santos arrecada, acho que a área continental é mal aproveitada em relação a isso, acho que a questão retroportuária poderia ser melhor explorada na área continental em São Vicente. Então, acho que a parte do Estado em especial é em relação às entradas, né? Ao entorno do porto, a parte das pistas, tem alguns investimentos, mas precisa ser ainda mais explorado. Acho que o Estado tem que estar acompanhando, o governo federal fez algumas iniciativas com relação aos PACs, que algumas coisas avançaram, outras não, então acho que precisa estar bem próximo isso. Além disso, a gente tem aí uma novidade, né? Existe uma nova legislação com relação à questão portuária, que ano passado, se eu não me engano, que foi aprovada pelo Congresso, uma legislação que
na minha avaliação pessoal, traz alguns problemas para o sistema portuário aqui da nossa região, do país inteiro, mas está aqui perto da gente. Tirou a autonomia um pouco das prefeituras, não tirou? Tirou a autonomia das prefeituras, para o Porto Público. É lógico que o Porto de Santos é tão grande que não vai ser tão fácil de esvaziar o Porto de Santos, mas criou facilidades para que se criassem novos portos sem a necessidade de ter uma contrapartida do investidor, né? do empresário, então diferente do Porto Público. É que aqui é muito grande, né? Mas acho que a gente tem que pensar também, né, na ampliação aí do porto, na modernização do porto, fazer com que as prefeituras possam participar mais das discussões, né? Aí tem outras discussões mais técnicas que eu acompanho, não tão de perto, mas conheço, sobre o aumento do calado daqueles né, das embarcações que conseguem chegar ao Porto de Santos, mas em especial ao Estado cabe aos acessos, né, ao entorno. Então, acho que tem que ter investimento grande em relação a isso, problema sério com relação aos caminhões, né, até estacionamento de caminhões, que é uma questão de longa data que a gente se discute também, acho que faz parte, né, do meu mandato daí para frente, organizar algum trecho que possa organizar os caminhões, né, as cidades não suportam a quantidade de caminhões estacionados em vias que atrapalham os moradores, então acho que tem uma série de coisas, mas em especial ao governo do estado cabe aí a parte de infraestrutura em torno do porto, né? Então acho que dedicação também a isso. Diga, Manuel Rogério. Eu quero discordar aqui quando vocês falam, Chagas, o deputado, que tirou autonomia da cidade. Na verdade, a cidade nunca teve autonomia no porto. Para aqueles que têm a gerência do porto, a visão deles é que é uma jurisdição federal e que o município não pode intervir. O município só fica com o ônus, com aquele encargo de receber os caminhões, de receber a poluição que é produzida no porto, mas quando ele vai fazer quando ele tenta fazer alguma gerência, ultrapassar aquela barreira que eles chamam de jurisdição federal, aí o município já fica impedido. E que se o prefeito, como aconteceu em Santos, for se impor, como se impôs e editou uma lei, a lei de uso e ocupação do solo, que organizou o funcionamento do porto mediante essa nova lei que teve, eles entraram, a União e a ANTAC ingressaram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, de imediato conseguiram uma liminar, na época quem era o relator era o ministro Lewandowski, e depois ela já foi julgada e declarou a lei inconstitucional. Nunca vi uma declaração de inconstitucionalidade ser julgada tão rapidamente que nem foi essa. Mas enfim, ela tirou a autonomia do município legislar. É claro que eles se esqueceram que o município pode vir de novo e apresentar nova legislação. Inclusive, o vereador Banha até apresentou uma legislação agora, porque um dos fundamentos dessa inconstitucionalidade da lei foi que proibia, vedava o funcionamento da área de granel sólido aqui na Ponta da Praia, que é uma área mais próxima das residências. E agora, essa nova legislação que o Banha já foi proposta na Câmara, é projeto de lei que está tramitando pela Câmara, ele não veda mais, ele só regula. Restringe, né? Ele regula, ele fala assim, ele arruma a casa. Olha, onde você vai cozinhar é na cozinha, não é na sala. Onde você vai no banheiro, não é no teu quarto, vai no banheiro mesmo. E na varanda, você vai descansar. É você regular a sua casa. Não é trocar, você vai comer no quarto, dormir na cozinha, é isso que eles fizeram no Porto de Santos. Os contratos de arrendamentos vão sendo vencidos e eles já querem introduzir novas licitações. Com essa nova lei dos portos, que foi editada através da medida provisória, que já foi convertida em lei, eles criaram também os cais privados, onde a empresa vem, compra aquela determinada área e ali ela se instala como um cais privado. É claro que ainda assim ela vai precisar da concessão da União, porque se ela não tiver a outorga da Receita Federal como alfândega, ela não vai poder receber os navios que vêm do exterior e com medida ali, porque ali tem que ser uma zona primária, onde a mercadoria depois vai ser internalizada no nosso ordenamento jurídico. Enfim, eu concordo aqui com o deputado que as cidades do entorno da região, ela precisam ter mais proveito da área portuária, tem como se aproveitar disso, é só fazer um planejamento. Por quê? Porque hoje não existe mais espaço em Santos. Santos não tem mais espaço para a área portuária, nem a área de cais banhado.
Onde você tem? Nas cidades de entorno. Mas para isso precisa de um mega projeto de mobilidade, deixar corredores só para caminhões, separar onde vai transitar carro, onde vai transitar caminhões, aí começa a falar numa mobilidade Rogério, organizada. Quando você fala em área, também tocou num ponto importante. Prefeitura de Santos também não consegue tributar pelo IPTU os arrendatários do porto, porque o Supremo Tribunal entendeu que arrendatário seria o quê? Um aluguel, sendo um aluguel não tem a posse com ânimo de ficar, portanto não pode ser tributado. Eu entendo de forma contrária, com todo o respeito. Mas o Supremo já definiu definiu, quando na realidade eles estão explorando um bem público e a exploração econômica de um bem público caberia a tributação, mas foi entendido como aluguel e não como uma concessão. Eu quero só deixar aqui uma batata quente na mão do deputado, porque é jovem é bom por causa disso. Você coloca, um problema na mão e ele vai atrás, está aí. É deputado, ainda vai assumir, ainda vai tomar posse, a gente considera como tal, mas ainda vai tomar posse, mas está aqui, está se colocando, já foi eleito, não precisaria estar aqui, mas está aqui se colocando à disposição, então eu vou colocar uma batata quente na mão. Você está falando de estacionamento para caminhões, para regular o trânsito. A Ecovias, concessionária da rodovia, que tinha essa obrigação, ela conseguiu um comodato numa área gigantesca da Prefeitura de Cubatão. 500 mil metros quadrados. E o que ela fez? Ela pegou a maior parte dessa área e olhou para o outro lado e falou assim, ora, aqueles caminhões vão para onde? Vão para o porto. Aquilo é atividade mais rentável que isso. Ela criou uma atividade rentável, que é concorrer com as outras empresas do porto, e tirou esse espaço, ela não está sendo utilizado para os caminhões parar. Se o caminhão parar ali em Cubatão, no pátio, tranquilamente, quem está operando no porto, através de rádio, solta 5 caminhões. Aí vai 5 caminhões e deposita. Agora solta mais 5. E assim não vai ter trânsito. Hoje, os caminhões não têm onde parar, para onde? Para na estrada. Sim. Não, é um tema né, que envolve aí todas as cidades prejudicadas. A gente fala em Cubatão, Santos, Guarujá, São Vicente. Todas as cidades têm uma série de caminhoneiros e também a gente tem que respeitar, porque de fato também tem uma tarefa importante para o país inteiro, né, que leva a riqueza, né, de um lado para o outro, mas que nós precisamos regular, né? As cidades não suportam nem a parte de infraestrutura, né, das ruas, mas ao mesmo tempo também causa muitos problemas, né, até problemas com relação né, assim, de segurança pública, as carretas e caminhões no meio das vias. Então, está aí uma possível saída, solução. Vamos fazer essa intermediação com a Ecovias, né? Eu ainda estou me apresentando para cada um dos entes aqui do governo do estado. Ainda não tive a oportunidade de conversar com o pessoal da Ecovias, mas assim eu farei e aí vamos tentar levar essa Só para sugestão. complementar, a Câmara de Cubatão criou uma CEI, né? Uma comissão especial de inquérito para avaliar, para discutir esse assunto, né? Porque a locação do terreno de quase 500 mil metros quadrados está na faixa de 8 mil reais. 8 mil reais, 8 mil reais. O Banha também entrou com uma representação. E tem bastante gente mexendo nisso aí. Mas agora vamos começar a mexer lá na Assembleia também. Juntar, acho que o que soma não atrapalha, né? Acho que é importante que mais gente possa acompanhar esse tema tão importante aqui para a região inteira. Nós estamos com um momento estranho, né? Esquisito, né? Onde a ex-ministra Marta Suplicy publica uma carta atirando contra o governo Dilma. Já é ex-ministro ou continua ministro? Já é ex, está aqui no canal. Futuro ex-ministro, né? Gilberto Carvalho, futuro ex-ministro. Futuro ex-ministro. São 15, né? Já ataca a presidente, dizendo que ela rompeu o diálogo com a sociedade, na área política, na área econômica. Isso já não é uma vacina dos lulistas, não? Dos lulistas, né? Dos lulopetistas que queriam Lula na volta do Lula, não queriam que a Dilma fosse candidata novamente. Enfim, como a eleição foi muito apertada, isso. Consideram-se... O Mercadante também está saindo. Não, o Mercadante é da outra ala. É bem Dilma. Não, mas ele está pedindo, mas não está pedindo também. Não, todos eles estão pedindo, acho que para demonstrar aí, né, uma certa... Mas aqueles que sabiam que iam sair, que sabem que estão fora, já estão chutando a canela da presidente, né? E ela deu uma resposta, meio que jogou de ombros e tal, falou, deixa pra lá, faz parte do jogo, enfim. Só que nessa coisa toda, eu vou dar aqui até a fonte, o Jornal Tribuna publicou segunda-feira um estudo, numa consultoria ligada ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, que fala sobre esse tema que a gente estava discutindo aqui, que é que você viu, né, Chagas? É a questão portuária, dizendo que essa legislação aprovada, né, foi enviada ao Congresso pela presidente Dilma,
em aproximadamente 5 anos, vai desidratar ou inviabilizar por completo o Porto de Santos. O Rogério atua muito efetivamente aí na área, não sei se você acredita nessa tese, está preocupado com essa situação, você acha que é por aí mesmo, ou é uma coisa meio política aí, do lado lulista, é mais uma pedrada aí em cima da presidente dos lulistas que não queriam que ela concorresse? O que você acha, Rogério? Não, na verdade, está longe de acontecer. Tem um cunho político aí. Se bem que essa nova lei, algumas coisas são positivas e algumas são negativas. Como, por exemplo, os trabalhadores foram colocados de lado. Como, por exemplo, também os outros portos que abriram no Brasil. Mas, enfim, o que adianta um porto se não tiver navio atracando? O porto não vai servir para nada, vai ser um porto fantasma. E a maior parte das linhas de navio, que a gente chama line, né? Navios de linhas, que fazem igual uma empresa de ônibus, ela vai parando, se não pegar naquele ônibus, você vai pegar o próximo ônibus que vai encostar. A maior parte, eles usam como estratégia a logística do Porto de Santos. Agora, se por futuro, se realmente não vinham os investimentos que estavam previstos e só vinha o ônus para a nossa cidade, porque é importante o Porto saber que ele precisa da cidade. A cidade, ela vive sem um porto, mas o porto não vai viver sem a cidade. E você tocou num ponto importante. Quando usou o Boturão esse termo desidratar, o marco regulatório da energia elétrica e o marco regulatório do porto, eles afugentam o investimento. E é o que você falou, se não tiver investimento, nem energia elétrica nós vamos ter suficiente, principalmente se o Brasil voltar a crescer, e o porto, se não tiver investimento, infelizmente ele vai desidratar, porque ele não dá segurança jurídica para o investimento. Só para reforçar, eu me preocupo, sim, de fato, com a questão portuária aqui de Santos. É claro que não sei se em 5 anos talvez seja um prazo muito curto estipulado pelo governo, ou pelos lulistas, vamos pensar assim. Mas... Uma consultoria ligada ao Partido dos Trabalhadores. Provavelmente, né, pelo que a gente leu, a matéria fica desalinhada à presidente Dilma. Mais ligada ao ex-presidente Lula. Eu reforço, aparentemente sim. Eu reforço que os 5 anos talvez seja um pouco de imediatismo, mas com o passar do tempo, eu acho que é uma tendência a médio prazo, porque na medida em que você pode, vamos pensar, é claro que não é do dia para a noite, mas na medida em que você pode comprar uma área, claro, vai ter que ter a concessão do governo federal, etc., mas você, sem precisar pagar nada para a União, você pode explorar aquilo como uma área portuária, você acaba facilitando para que outras empresas evitem o poder público, você acaba indo direto para o privado. Então, eu acho que é uma tendência, a gente tem que ter muita organização, né? Tem que ter muita... o Porto de Santos tem que ser ainda mais organizado para competir de igual para igual com a iniciativa somente privada. Vamos fazer o primeiro intervalo no painel regional, só lembrando que pessoas físicas e jurídicas podem destinar parte do imposto de renda a projetos sociais em Santos, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A destinação é deduzida e o valor é considerado um adiantamento desse imposto. Até o último dia de dezembro, as pessoas físicas podem destinar 6% do imposto devido e as jurídicas 1% sobre o lucro real. Você encontra mais informações no site do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no www.portal1.santos.sp.gov.br/CMDCA. Vamos para o break, voltamos já já. O problema é o... Você viu, Renan, sozinha, né? Eu acho também. Muito bem, a gente retoma aqui o nosso painel regional, este é o segundo bloco e a gente, muito prazer, conversando, recebendo aqui o deputado estadual eleito pelo PSB, Caio França, ao lado do Caio, nosso painel Rogério, e aqui ao meu lado direito, o nosso Fernando Chagas, cientista político, e ainda a companheira Ione Furukawa, atenta aí às redes sociais, telefonemas dos telespectadores e as matérias que a gente vai divulgar na sequência. Não é? Só uma informação rápida aqui. Nós vamos ter uma palestra aqui na universidade, aqui na Unisanta, hoje, dia 13, a partir das 7 da noite até as 22 horas. Né? O Tribunal de Júri na Prática, na verdade. Né? Tribunal do Júri na Prática. Os palestrantes, Dr. Anderson Real Soares, com o Dr. Paulo Roberto Costa de Jesus e o nosso Paulo Della Rosa. Né? Participou ontem de uma gravação conosco aqui, com o Ayrton Cinto, advogado, e com o vereador Banha,
do PMDB também, que será veiculada agora no final de semana. Muito interessante o programa que nós gravamos, inclusive, né? Vale a pena ficar ligado no sábado, 3 da tarde, no painel regional. Então, a palestra hoje... O banho foi do júri, né? Foi do júri. Dr. Anderson Real Soares, Dr. Paulo Roberto Costa de Jesus, Dr. Paulo de la Rosa, hoje, nesse Tribunal do Júri na Prática, às 19 horas até às 22 horas, né? Aqui na Universidade Santa Cecília. Ione Furokawa, temos aí um VT pronto, é isso, Ione? É isso mesmo. A primeira entrevista de hoje é com Francisco Alósio, jornalista que foi homenageado ontem na Câmara Municipal de Santos com o título de Cidadão Santista. Vamos acompanhar. Bem bom. Muito bem, travou o Chicão aí. Travou o Chico Alósio, né? Quem gosta de escrever, dizem que não gosta muito de falar, né? Mas ele vai falar daqui a pouquinho, né? Se tiver, é possível engatar o segundo ou não? Temos que esperar a volta, o Ione. Tem informação aí, não? Não, né? Muito bem. Vamos seguindo aqui com o nosso Caio França, com o Fernando Chagas e com o nosso Manuel Rogério também, né? A verdade é a seguinte, havia muita crítica, muita reclamação, né? Pedido por mudanças, enfim, no cômputo geral, Dilma se reelegeu presidente, Alckmin se reelegeu governador do estado, com o Márcio França como vice, né? E a expectativa fica aí para o PSB estadual, né? Agora com o vice-governador, o Caio. Expectativas excelentes. Nós dobramos a nossa bancada de deputados estaduais. Nós tínhamos feito 3 deputados em 2010, na última eleição. Fizemos 6 deputados agora. Então, com relação à bancada aqui do estado de São Paulo, fomos muito bem, né? Conseguiram reeleger-se os 4 deputados que já estavam, porque no meio do caminho nós ganhamos um deputado de uma outra legenda, que acabou saindo no meio do caminho, então eram 4 no final do mandato e vencemos outros 2. A 4ª bancada da Assembleia, então também uma responsabilidade grande, devemos fazer parte da mesa, estamos organizando aí possivelmente um bloco na Assembleia Legislativa, ainda não está maduro o suficiente, mas deve ser um bloco aí para poder chegar próximo a 20 deputados estaduais, que seria a 2ª maior força da Assembleia, aí com vaga na mesa, com uma liderança desse bloco, que teria assento nas discussões de governo, enfim, importante. Além de tudo, o fato do vice-governador ser do nosso partido também eu acho que cria aí densidade para o partido. O governador Geraldo Alckmin ganhou a reeleição com uma grande votação, eu penso que ele saiu muito fortalecido desse processo eleitoral. Acho que se tem alguém que sai fortalecido nesse processo, não só aqui no estado de São Paulo, mas no país inteiro, esse alguém é o governador Geraldo Alckmin, pela reeleição, pela conduta ao longo da candidatura com o Aécio Neves, pela excelente votação que ele também ajudou a dar para o senador Aécio Neves aqui em São Paulo. Então, o número de deputados federais do PSDB aqui em São Paulo é o dobro de Minas Gerais. Portanto, eu acho que o governador Geraldo Alckmin sai muito fortalecido e nós vamos, sem dúvida, ajudar ele a conduzir, né, o Estado, acho que trazendo um pouco mais à esquerda aí o governo dele, acho que há questões, né, com relação à área da educação, algumas sugestões que já foram dadas, como o projeto GEPOM, que ele deve encampar no Estado inteiro. Então, acho que a nossa importância, sem dúvida, é muito grande e eu, claro, quero contribuir, fazer parte disso. Estive já com os deputados estaduais do partido, estamos todos super animados e envolvidos aí, a responsabilidade também de ser o mais jovem deputado da Assembleia. É verdade, né? Eu, ainda ontem, eu estive em São Paulo e tive uma prosa com o Salim Curiati. Teve trote? Ainda não. Mas, se eu não me engano, o deputado Curiati tem 84 anos, então, 78 anos, eu acho, uma diferença... Está reeleito, não? Está reeleito. Então, aí vamos aproveitar também a experiência de muitos e tentar contribuir aí com a juventude, acho que é a energia, né? A gente falou um pouco sobre isso aqui, o Rogério falou, acho que o jovem tem a energia no sangue, acho que a gente tem que colocar isso na prática e eu quero muito ajudar, sem dúvida, a minha região, mas o estado de São Paulo inteiro a se desenvolver. Deputado, o senhor tocou num ponto importante, né? O Aécio Mineiro perdeu em Minas. O Aécio Mineiro ganhou em São Paulo, muito por força do governador Geraldo Alckmin e também com o apoio do PSB, com o Márcio França. Em Santos também, o Aécio conseguiu 70% dos votos, com o apoio do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Também 70% dos votos, uma votação muito boa do Aécio Neves. Mostra que o PSDB está muito forte no estado de São Paulo, o maior estado da nação.
Sendo o maior estado da nação, eu sou sendo deputado estadual, mas tendo muita ligação com a política nacional. O PSB também saiu muito bem, só foi o Geraldo Alckmin e o Aécio que foram bem votados. O PSB também foi muito bem votado. Para o futuro, PSB, situação, oposição ou independente? No governo federal, a minha expectativa é que seja oposição ao governo federal, né? Eu acho que uma posição madura, uma posição esclarecida de quem já participou do governo, de quem conhece bem aí os meandros do governo federal, mas eu penso que os nossos, se eu não me engano, 41 deputados federais, os 7 senadores que o partido fez, devem ter a conduta da oposição. Afinal, nós tivemos uma candidatura, né, que era o Eduardo Campos, no meio do caminho, por um acidente trágico aqui na nossa região, a Marina acabou assumindo. Depois, no segundo turno, o partido inteiro aderiu à candidatura do Aécio Neves, inteiro não, mas a esmagadora maioria. Então, acho que a nossa tendência aí é de se fazer isso. Nos próximos dias deve ser anunciado, mas a conduta da bancada, na minha opinião, deveria ser de oposição, né, se juntando aí ao grupo, até para trazer uma novidade à oposição, que nos últimos 4 anos não foi uma oposição muito assentiva, não foi uma oposição que fez um trabalho que repercutiu, vamos pensar assim. Talvez a gente possa contribuir nesse contato. Faltou isso, deputado? Eu não digo nem os 4, 12 anos sem oposição. É verdade. Faltou isso também para a oposição, na reta final, ganhar essa eleição, já que faltou muito pouco? Eu penso que sim. Eu penso que é difícil você achar um principal motivo, mas eu acho que a longo prazo, sem dúvida, faltou oposição. Né, até a gente chegou a falar das parcerias que foram feitas com o PT em alguns momentos, então acho que talvez isso tenha criado aí uma certa dúvida em relação às pessoas. O PT faz a oposição, a gente pode ter críticas aqui ao PT, mas é um partido que sabe conduzir, que sabe fazer uma oposição ao PSDB ao longo dos anos, e foi, acho que, importante para que vencesse a eleição. Acho que o PSDB não soube, ao longo da caminhada, poder pontuar contrário às bandeiras defendidas pelo PT e acabou dando nisso uma diferença muito pequena, né, que numa eleição do tamanho do nosso país é muito pouca a diferença que teve. Acho que faltou sim um pouco de organização das oposições e aí acho que agora a gente pode contribuir com isso, junto com outros partidos que aderiram também, o PPS, que esteve conosco desde o início, enfim, outros partidos. Não, Rogério. Eu queria extrair aqui a experiência do nosso deputado, que é jovem, mas já é experiente na política, inclusive por conta do pai também, é uma família já que está envolvida na política. Eu queria saber, na visão jovem, o que você acha se a Marina ela se fortaleceu para futuras eleições ou se nadou e morreu na praia, deixou de ser um nome a nível nacional para futuras mudanças. Não, olha, eu tenho minhas divergências com a Marina Silva em relação a pensamentos, a posturas, mas eu não posso também tirar o mérito. Ela manteve mais ou menos aí, né, o eleitorado dela em torno de 20 milhões de votos, não é isso, Chagas? Então, eu acho que ela continua sendo... 2 milhões quase, né? Subiu um pouquinho. Subiu, cresceu um pouco aí. Acho que continua sendo uma possibilidade, mas eu acho que pela maneira como ela conduz o processo eleitoral, de ter algumas resistências, às vezes, que eu acho, assim, pouco viáveis na prática eleitoral, como a gente viu aqui na história com o Geraldo Alckmin, que ela o tempo inteiro insistiu para que a gente não tivesse com o governador, depois o partido aderiu à candidatura do Geraldo Alckmin. No final, aos 45 do segundo tempo, ela aceitou que se fizesse um pouco de material dela com o Geraldo, então eu acho que esse tipo de postura acaba criando alguns, como é que eu posso falar, atravanca um pouco o crescimento dela. A gente não pode imaginar, ela chegou a liderar as pesquisas aqui em São Paulo durante um momento na corrida eleitoral e depois caiu aí de maneira muito forte. Então, eu acho que ela continua sendo, mas eu acho que se ela se mantiver dessa maneira, ela sempre vai ter um limitador, que é esse jeito dela de não aceitar muita política. O tamanho dela talvez seja 20 milhões de votos. Mais ou menos isso, o que é muito considerável, né? É muito considerável. Forte. Porém, assim, a gente também tem que pensar em vencer a eleição. Mas aí, deputado... Para vencer a eleição, acho que ela tem que avançar. Mas aí, deputado, na sua avaliação, faltou política, que eu acho que faltou política, ou faltou consistência, ou faltou ambos? Consistência que eu digo... Faltou estrutura, né? Faltou um pouco de Também, tudo. É lógico, a campanha nossa era bem menor do que
do que as outras duas candidaturas. Mas não é só questão de estrutura. Eu acho que faltou um pouco de consistência nas ideias. Né? A nova política, afinal, o que é a nova política? Né? Ela não explicou. Eu acho que faltou isso. Só falar da nova política não vale. Acho que tem que praticar ela e ter isso. E, ao mesmo tempo, a nova política não é você também... Ser contra tudo. Contra tudo e contra todos. Né? Não é você... discurso do Campos, né? Eu acho que sim. Eu acho que não é você só, também... Não foi invenção eu não gosto de partidos, eu não... Assim, as pessoas mais tradicionais não podem estar no meio da política, nós temos que rifar todo mundo que já está na vida pública há um bom tempo. Eu não penso que seja dessa maneira. O né? PSB divulgou uma gravação, uma das primeiras gravações do Campos, como do candidato, né? Num estúdio, né? Uma sala, várias pessoas sentadas ao entorno e a Marina Silva aqui sentada na ponta ouvindo o discurso dele, para as câmeras, enfim. Né? E ele virava e dizia assim para a Marina, Senado, Marina, nós temos que praticar a nova política, Marina. A nova política é mandar Sarney e Renan para a oposição. Isso faz parte da nova política. Então, essa coisa o discurso da nova política surgiu com ele. Não foi uma coisa assim sacada pela Marina no meio da campanha, quando substituiu o E eu acho que Eduardo até Campos. ele, no meio da caminhada, por ela também ser uma figura talvez mais conhecida que ele, talvez ele tenha ficado aí também um pouco, muitas vezes, engessado, né? Tanto que chegou a ter aí uma série de artigos dizendo que quando o Eduardo estava sozinho numa palestra, por exemplo, ele conseguia avançar muito mais, porque a figura dela meio que travava ele em alguns momentos. Então, eu respeito muito a ex-senadora, acho que é uma figura que tem todos os méritos de alguém que tem até problemas de saúde muito sérios, que milita, A história de vida, alguém que aprendeu a lei depois dos 18 anos, enfim, que lutou muito, mas eu acho que ela também precisa ser um pouco mais maleável. A política também necessita que você seja um pouco mais maleável. Acho que essa história de que, por exemplo, não aceita o Geraldo Alckmin aqui em São Paulo. O diálogo é muito fundamental, ruim. né? Aqui em São Paulo, ele é uma pessoa extremamente benquista. São Paulo repercute em todo o país e acho que o fato de você, de cara, já criar uma resistência com relação ao governador foi um atravancador, na minha opinião. Deputado, rapidamente, Rogério, se você permitir, o Boturão falou... Todo mundo queria o novo. Junho de 2013, aquelas manifestações. Mas o que eu percebo, ninguém apresentou o novo. E quando ela falou a nova política, quando perguntaram para ela o que é a nova política, ela não soube responder. Aí todo mundo preferiu conservar aquilo que estava dando certo. No caso do governo do Estado, o Geraldo Alckmin, e depois naquela disputa acirrada, né, acabaram... Uma maioria optou pela manutenção do PT. Mas aí que está o problema. Falou-se tanto em nova política e é uma coisa muito simples. Acho que você pode perguntar para qualquer um na rua, o que você espera da nova política? A política sempre vai ter que existir. A política é isso, esse jogo, essa coisa de trocar relações, trocar ideias e dentro de ideias antagônicas se chegar num denominador comum, num bom senso. É você encontrar o bom senso. Mas esse é o problema da Marina, ela não chega no denominador comum. O discurso do Aécio, quando ele foi lá para o Senado, ele fez um discurso, eu acho que foi interessante, independente de posição partidária. Ele falou o seguinte, que ele ia ser oposição, mas que ele ia apoiar aquilo que fosse interessante para o Brasil. E uma das coisas que ele queria, que eu acho que todo mundo quer uma resposta, é essa questão da Petrobras, apurar a fundo essa questão da Petrobras, como tem várias outras, mas já que essa veio à tona, é apurar a fundo isso aí. Mas, enfim, o que o povo quer da nova política é que as pessoas que sejam eleitas para um cargo público, entrem no cargo público sabendo que em cargo público tem suas limitações, você não vai ficar rico em cargo público, você vai ter que abdicar de projetos pessoais em cargo público, você às vezes vai ter que abdicar até da sua família em cargos públicos, porque enquanto a gente está em casa descansando, quem é deputado, quem é vereador, quem é prefeito, está indo visitar as pessoas. Porque quando ele não está indo visitar as pessoas, ele tem que estar na prefeitura, ou tem que estar na Câmara, enfim. É você saber que isso é um munus público. Realmente você quer isso ou você quer enriquecer, quer mudar a sua vida? Se você quer, você vai na vida privada. A vida privada oferece bastante chances, bastante possibilidade de você enriquecer. Eu acho que é isso que todo mundo espera da nova política. Vamos para o nosso segundo intervalo, só registrando aqui mais um recado importante da CPFL. Né? Você sabia que a CPFL está preocupada com a sua segurança, se quer evitar acidentes?
Você que está pensando em construir ou reformar, precisa saber que acidentes com a rede elétrica podem acontecer em obras. É importante manter sempre uma distância de no mínimo 5 metros da rede. E quando for pintar ou manusear algum vergalhão na laje ou no telhado da casa, redobre sua atenção. E o gato? O gato por si só já é crime. Mas tem gente que faz gato e acaba sofrendo um acidente. Fica ali fuçando na rede elétrica. A pipa também causa acidentes. Empine sempre em áreas abertas e nunca tente recuperar uma pipa que ficou enroscada nos cabos. A CPFL está sempre fazendo a sua parte. Você faça agora a sua seguindo as dicas que a gente passa aqui no painel regional. CPFL, muito mais que energia. O Brasil todo tem que ser... Estamos voltando, este é o terceiro e último bloco desta edição do painel regional, né, que conta aqui com muito prazer com a presença do deputado estadual eleito, o deputado Caio França do PSB, com a participação do nosso Manuel Rogério. Aqui a minha ala direita, Fernando Chagas, e a nossa Ione Furukawa, com as participações dos telespectadores, pessoal que está ligando para cá e participando através das redes sociais, facebook.com/painel regional TV. Pois não, Ione? Antes das perguntas, um lembrete. Boa tarde, eu gostaria de deixar notórios parabéns de toda a família Banha pela sua eleição, Caio França. E parabéns diretamente da Califórnia do Vinícius, que é o filho dela. Um abraço aí a toda a família, em especial meu amigo, foi meu contemporâneo de faculdade, jogamos bola junto, jogamos um torneio aqui do Santa junto. Um abração. Deve ter perdido, né? Claro. Esse não comenta, vamos passar a pergunta. Abraço, Vinícius, sucesso aí, viu? Gente boa. A primeira pergunta, do Uriel Vilas Boas. Deputado Caio França, tomando como base a manchete do DL de hoje, a Assembleia precisa cobrar do governo do Estado um planejamento para a segurança pública e não abordar apenas questões pontuais à região metropolitana. É preciso assumir esse papel e poderia ser coordenado pelo deputado? Outro ponto, a solução para o Porto exige participação da classe empresarial, o que não se vê em nenhum momento. Qual a opinião de todos da mesa? Muito bem, Caio França, segurança pública é sempre uma crítica que se faz forte aí ao governo do Estado. Né? Com razão, né? Com razão. Acho que o governo do Estado, talvez o principal problema aí mais ligado ao governador, você percebe no convívio com policiais militares, policiais civis e tal, em valorização, né, com relação à carreira, entre outras coisas. Então, sem dúvida, acho que a gente precisa repensar aqui a segurança pública, né, não só na Baixada, mas acho que no universo do Estado inteiro. E eu quero poder acompanhar isso de perto. A gente hoje tem participação na comissão, inclusive o presidente da comissão de segurança na Assembleia Legislativa é do PSB, é uma vaga que deve continuar na bancada nossa, portanto, para mim é interessante poder, quem sabe, acompanhar isso bem de perto, de repente participar dessa comissão para conhecer um pouco mais de perto isso e poder tentar... É claro que a gente fala aqui no efetivo policial, que é importante, a ampliação do efetivo, acho que a DGEM, que foi a ampliação da jornada do policial na rua, foi importante também, mas a gente precisa ir além disso, né? Os distritos policiais que ficam fechados muitas vezes aos finais de semana, à noite, prejudicam a Baixada, mas eu acho que a gente precisa ir além, repensar na estrutura da Polícia Militar de maneira geral e da Polícia Civil também. Então eu quero me debruçar sobre isso, Uriel, tenha certeza, eu disse isso ao longo da candidatura, então agora, a partir do ano que vem, desde já me organizando, mas a partir do ano que vem, vou acompanhar bem de perto a questão da segurança pública. A Baixada tem a certeza que vai ter um deputado aí presente e atuante nesse sentido. Chagas e Rogério são duas questões colocadas como fundamentais, essa questão da segurança pública e essa maior participação dos empresários, que aliás eu acho que deviam atuar mais fortemente, né, até participando com verbas, investindo na questão de túnel, de ponte, de ligação seca, sei lá, afinal de contas, ganham muito dinheiro aqui no Porto de Santos. Eu vou de uma forma geral, né? Concordo plenamente com o que o deputado falou em relação à segurança pública, vou no geral. O grande problema do Brasil é que o grande equívoco, não do Brasil, mas da presidente Dilma, é se isolar politicamente e também da livre iniciativa. Isso prejudicou todos os investimentos no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Ou se abre um diálogo com os empresários para que eles participem da vida pública com investimento, já que o poder público não tem recursos para investir, depende da livre iniciativa. Mas para isso, o poder público tem que chamar o empresariado com regras claras, seguras e que tenha segurança jurídica para que ele possa investir e as regras não mudarem no meio do jogo. Está a energia elétrica aí mostrando isso. Precisa sim abrir para concessões, mas repito, com regras claras e transparentes, para que o empresariado tenha condições de investir. Não investir só no porto, mas investir em toda a infraestrutura no Brasil, por meio de concessões. Rogério, essa questão é colocada, uma maior participação do empresariado aqui no nosso porto. Não, são dois limitadores. Primeiro, que não se abre
essa possibilidade de participação dos empresários nas discussões de assuntos do porto. Segundo, que é a concorrência. Eles são concorrentes entre si e se eles não tiverem uma união num objetivo comum, nunca vai acontecer isso aí. Agora, eu discordo de você, Boturão, quando você fala que os empresários têm que fazer ponte e tudo. Não, negativo. O empresário já sofre muito encargo. PIS, COFINS, ISS, INSS, e imposto de renda, fora os encargos trabalhistas, que você sabe que hoje um dos maiores problemas das pessoas que têm atividades empresariais na área portuária são os encargos trabalhistas. O passivo trabalhista, ele chega a ponto. Se a empresa parar, o passivo trabalhista atropela e leva à falência. Se ela parar um mês, o passivo trabalhista atropela. O empresário, ele está disposto a investir, desde que façam concessões que tenham retorno para o empresário. Mas não é determinar a tarifa. Parceria público-privada. Não é determinar a tarifa e uma tarifa baixa que não tem retorno. O empresário, ele investe. Se você tiver segurança jurídica, e certeza que o contrato vai ser cumprido e as regras não vão mudar no meio do jogo, e o preço que ele cobrar vai ser pago sem intervenção estatal, o empresário vem e investe. E o poder público não tem recurso, quem tem recurso é o empresariado. Mas o problema é que o poder público não tem planejamento para saber, para dimensionar esse investimento. Ele fala, você vai ter que investir 1 milhão. É pouco. Não sei a teria opinião que ter um planejamento. Imaginar, do Caio se é 30 anos disso. de concessão, tem que ter esse planejamento de 30 anos de concessão. Eu penso que a gente utiliza muito pouco desse instrumento, das parcerias público-privadas. Acho que fica uma coisa muito distante assim do empresariado e não precisa ser só com grandes obras, né, Chagas? A gente pode fazer questões pontuais. As prefeituras, por exemplo, podem fazer também parcerias público-privadas, desde que tenham organização, desde que fique claro, como você disse, para o empresário o quanto ele tem que investir, até quando que ele vai poder ter o retorno em relação a isso e o quanto a cidade ganha com isso. Então, acho que é uma questão que talvez até a burocracia do país também é muito grande. Para você fazer uma parceria como essa, fica todo mundo olhando, achando que tem algum esquema e tal. Então, acho que é importante que a gente possa desmistificar isso também e quem sabe aí a partir do próximo ano a gente consiga destravar um pouco essas parcerias público-privadas que tão pouco acontecem no dia a dia hoje. Só acho o seguinte, esperar 50 anos, 60 anos para se fazer um túnel entre Santos e Guarujá, não podia ser feito pela iniciativa privada, um projeto PPP, qualquer coisa desse tipo? Essa é a tese que eu defendo. Porque, afinal de contas, a imobilidade urbana não prejudica os empresários? Claro. Os viadutos de São Vicente, né, os viadutos da Imigrantes, que cortou uma cidade inteira e segregou uma parte da cidade, que a gente está agora com a obra avançada, mas ainda não vai ser entregue esse ano, conforme havia se falado. Então, assim, são algumas das demonstrações aí de burocracia que existe no poder público. Na semana passada teve no Rio de Janeiro, um congresso sobre mobilidade urbana. O trânsito parado no Rio e São Paulo faz com que essas duas cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, percam 25% do seu PIB. Olha como é importante a mobilidade urbana. Tem que ter investimento, mas eu repito, para ter investimento tem que ter segurança jurídica. Ione Furukawa, pois não, mais participações aí com a gente. Antes da participação, mais um lembrete ao deputado. Cosme da Areia Branca parabeniza Caio França pela bela votação e diz que o pessoal do PSB deve muito a São Vicente. Agora tem como arrumar a casa e dar mais dignidade ao povo vicentino. Vamos trabalhar, Cosme. Muito obrigado aí. Acho que, como a gente falou aqui no início, não só a cidade de São Vicente, que é a minha terra natal aí, mas toda a Baixada, sem dúvida, contará com a minha presença aí ao longo desse mandato e também sou muito grato às pessoas que se envolveram aí na minha candidatura, muitos amigos, companheiros do PSB se envolveram na minha candidatura, eu agradeço muito aí. A pergunta é do Silvio do Rio Branco para o Dr. Rogélio. Qual a possibilidade do Ministério Público ir contra a CPFL, que quer cobrar na fatura 33 dias de consumo ao invés de 30, que é o padrão? Como o doutor vê essa situação? O Ministério Público, entendendo se tratar de um direito coletivo, de um direito difuso coletivo, e nesse caso, que é do direito do consumidor, ele pode sim estar instaurando um inquérito civil para reunir elementos e propor uma ação civil pública contra a CPFL nesse caso. Eu não sei o caso concreto, mas eu aconselho ele a procurar o Ministério Público na Rua Bittencourt, em frente ao fórum. Isso é um caso isolado, será? Essa cobrança?
Chegou para ele a cobrança de 33 dias ao invés de 30? Eu acho que é Rio Branco, acho que é em São Vicente, né? Deve São ser Vicente, então a promotoria fica ao lado do fórum, né? Na rua Jacob Merick. Então ele vai ao Ministério Público para... Sim, vai como Pra demonstrar, né? Demonstra a conta dele, explica, enfim, se puder fazer já um relato disso, né? Um texto, acho que já é o suficiente para o Ministério Público, talvez, sim, se perceber que outras pessoas também tiveram essa cobrança, pode instaurar. Muito bem. Pois não, Ione? Mais uma pergunta do Antônio Carlos, do Guarujá. Recentemente houve um movimento para a emancipação de Vicente de Carvalho. O que os integrantes da mesa acham sobre isso? Eu já manifestei a minha opinião aqui, né? Eu sou contrário a dividir um município. Dividir um município, nós vamos ter 2 municípios deficitários. Interessante hoje é manter e trabalhar para que o município do Guarujá, como o distrito de Vicente de Carvalho, cresçam junto. Apesar de Vicente de Carvalho ter uma boa arrecadação de ISS, ela não é suficiente para atender todas as demandas sociais de um município novo como Vicente de Carvalho. Rogério, o que é que pensa? Eu vou naquela máxima que a união faz a força e eu comungo com a ideia do Chagas de que tem que unir na vez de dividir, porque a divisão enfraquece. O que tem que acontecer é o pessoal de Vicente de Carvalho cobrar mais da prefeitura se eles acham que eles estão sendo segregados ou preteridos em algum investimento público. Da mesma forma, assim, compacto e até teve se não me engano, uma legislação em relação a esse processo agora, recente, que dificultou muito aí a formação de novos municípios, se eu não me engano, né? Acho que, a Dilma vetou. Vetou, né? Então, mesmo assim, é um grande dificultador aí você formatar novos municípios. Então, acho que a gente tem que pensar em unir. Tem essa discussão também em São Vicente, a área continental também sempre teve essa discussão aí de desmembrar da área insular, mas eu penso que a gente tem que somar esforços para que as coisas possam evoluir. Essa é a mesma coisa quando o casal se separa. Se é um casal só, é uma despesa só. Quando separa, aquele casal que era uma despesa vira 2 despesas. Mas seguindo esse raciocínio, você vê, tem que criar uma estrutura no executivo, no legislativo, né? Isso, e apenas 25% dos municípios do país vivem com recursos próprios. Então é muito difícil um município novo viver com recursos próprios e atender toda a demanda social que é grande. Só para dar um exemplo, o orçamento de Santos, que é de 2,5 bilhões, 50% desses recursos são destinados às áreas sociais, saúde, educação e assistência social. Ô, deputado Caio França, antes que o programa termine, o famoso telegrama enviado ao prefeito de São Vicente, afinal de contas, chegou, não chegou? Chegou. Obteve resposta, não obteve? Enfim. Não, chegou sim, até comprovante em relação a isso, e eu fiz isso, vale lembrar aqui, eu fiz isso com relação à Prefeitura de São Vicente, à Câmara Municipal de São Vicente, mas com todas as outras 9 cidades da Baixada também. Então, da mesma forma, fiz para as prefeituras de Santos, Praia Grande e assim por diante, inclusive até o Vale do Ribeira. Então, não foi só São Vicente, inclusive agora já tem aí um retorno, pelo menos, né, do telegrama, um calhamaço aí de pedidos já da Prefeitura de São Vicente. Tá, não teve nenhuma conversa, mas ao menos teve um retorno aí sugerindo, assim como ele fez também com os outros deputados, pelo que eu entendi, estaduais e federais eleitos, pedindo, enfim, uma série de ajuda aí para a cidade que, de fato, tem grandes problemas aí. Muito bem, deputado, obrigado pela participação com a gente aqui, parabéns pela forte votação, pela eleição, prepare-se, tem muito trabalho aí e muito pedido aqui dos prefeitos e da população aqui da região em geral, e volto sempre aqui ao painel, viu? Obrigado. Agradeço Boturão, Chagas, Rogélio, Ione, aos telespectadores aqui, é sempre um prazer estar aqui. Aproveitar e também agradecer mais uma vez a confiança das pessoas, acho que sempre a gratidão é um sentimento que a gente tem que levar conosco sempre, então agradecer e já me preparando muito para trabalhar bastante a partir do ano que vem. Muito obrigado aqui. Manoel Rogério, obrigado mais uma, hein? Valeu. Boa tarde. Obrigado, Chagas, até a outras. Até Um abraço. Obrigado a Ione, sempre conosco, também plugada aí com os telespectadores e acompanhando as redes sociais, os VTs do programa, enfim. Obrigado a você que nos acompanhou. Sempre juntos, segunda a sexta, 1h30 da tarde, painel regional ao vivo, reprise às 8 da noite, né? Finais de semana a gente se encontra aos sábados às 3 da tarde, aos domingos às 5 da tarde. Obrigado, tchau. Teve vídeo mesmo?